Eu gostaria de me fui convidado para dar o testemunho, eu gostaria de falar, eu sei que alguns aqui já ouviram, mas testemunho é o seguinte: quanto mais você vai falando e vai vivendo, vai acontecendo coisas novas. Eu nasci em Itabuna, num lar cristão, abençoadíssimo. Minha mãe, evangélica, e ela criou todos os 6 filhos, os 4 homens, eu sou o caçula dos homens, no evangelho. Meu pai não era crente, mas era uma pessoa que dava todo apoio à família, um empresário. Ele tinha a maior fábrica de calçados de Itabuna. Eu estudei em bons colégios. Eu tive tudo que uma criança, que uma adolescente poderia querer ter, uma boa educação. Meus irmãos mais velhos, todos eles foram saindo da igreja, depois que foram crescendo. Em uma época, meu pai tinha 3 carros, cada um foi curtir sua vida, e eu senti o desejo de fazer isso também. Minha mãe tentou me segurar, mas eu me lembro que meu pai falou assim: não deixa, ele não quer também, porque eu havia tomado uma dose de vinho, gostei, passei a beber. Depois eu experimentei um cigarro, passei a fumar. Até 15, 16 anos, problema nenhum. Depois eu comecei a criar problemas na família. E eu passei a ser visto no meu lar como o garoto problema, o coisa ruim, o ovelha negra. Pelo menos era como eu enxergava, que eles me enxergavam. E isso foi desenvolvendo dentro de mim um ódio muito grande. E eu não sei porquê, não tinha motivo. Eu passei a ter raiva da minha mãe, eu passei a ter raiva de alguns irmãos meus, e eu fui crescendo. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui para o exército, e aí eu passei a usar drogas, descobri maconha. Tudo que eu descobria, eu ia a fundo na minha descoberta. Toda a vida fui sanguíneo, assim, para frente. Eu queria muito. Então comecei a fumar muita maconha, depois passei a beber muito. Eu não conseguia ficar mais sem beber. Eu me formei em assistente de administração de empresas, tirei o 2º grau, e eu me lembro que 6 meses depois da minha formatura, os meus colegas que se formaram comigo, quando eu ia na cinquentenário, eles iam para o outro lado da rua para não falar comigo, porque eu já tinha me tornado um cara chato, antipático, às vezes violento, né? De vez em quando chegava queixas na minha casa, porque eu tinha agredido alguém, às vezes eu era agredido. Isso tudo fez uma confusão na minha cabeça. Nesse meio tempo, eu conheci uma moça, e a família dela não queria esse relacionamento, e ela completou 18 anos e descobriu que estava grávida, e nós fomos para Porto Seguro. Alguém havia me dito que Porto Seguro era um lugar assim muito bonito, Porto Seguro era um lugar onde você podia usar drogas, e realmente era. Quando eu cheguei em Porto Seguro, eu fiquei assustado com o que eu vi. Hoje não tem mais isso, mas naquela época tinha. Eu vi jovens fumando maconha no meio da rua, tá? E ninguém dizia nada. Eu vi tanta corrupção, um candidato a prefeito dizendo abertamente: olha, vote em mim que tem baseado para todo mundo. Falei: onde é que eu estou, meu Deus? Aqui é o lugar. E aí eu passei a usar drogas ali. Eu fui morar na casa de uma tia minha, que só me suportou por 3 meses, me botou para fora, porque eu costumava tomar posse do que era dos outros. Eu era entrão, comecei a comer a comida dela, e comecei a usar o que era dos filhos dela. Ela me botou para fora, e eu saí e fui com essa moça para uma cidadezinha chamada Santa Cruz de Cabralha. Nós moramos numa casinha com 4 rodas, e eu espanquei aquela moça quando ela estava com 6 meses de grávida. Eu queria muito ter esse filho, mas nós brigamos, e eu era violento, eu estava desorientado, eu batia nas pernas, nos braços, só não atingia no ventre, porque a única coisa naquele momento que prestava para mim, naquela moça, era um filho que ela tinha. Eu tinha uma vontade de ter um neném, um filho homem, né, para mim criar ele. E na minha cabeça eu pensava: eu quero criar esse menino como eu não fui criado, porque eu estava com ódio da minha família. A moça foi embora para Salvador, e eu fiquei sozinho ali, comecei a contrair débitos, né? Um primo meu que eu estava devendo me ameaçou, falou que eu não sairia de Cabralha sem pagar ele. Eu me lembro que eu peguei uma faca, botei na cintura, eu vendi minhas tralhas, passei por ele, entrei no ônibus, ele não me disse nada. Se ele me dissesse, ia ter problema, porque eu estava agoniado. Fui para casa. Minha mãe, todas as vezes que eu cheguei em casa, minha mãe me recebeu bem, minha mãe me amava. Minha mãe, ela todas as vezes que ela chegava, ela me comprava presentes para mim, roupa, sapato, eu trocava por droga.
e eu não conseguia ficar em casa, eu agredia minha mãe com palavras, eu xingava minha mãe, meus irmãos ficavam revoltados com isso. Eu passei por casa de todos os meus irmãos, todos eles eu roubei. Uma vez eu fiquei machucado com uma situação, aquilo me doeu, tanto que me marcou, que eu lembro até hoje. Um dos meus irmãos me colocou no carro dele, chegou na porta da casa dele e falou assim: olha, não entra na minha casa não, porque você é ladrão. Na minha casa não entra ladrão. O que você quer eu vou te dar. E trouxe, e me deu 50 conto, e tá bom, tudo bem. Às vezes eu era cínico, irônico, às vezes eu era colérico, agressivo, e eu passei a viver de cidade em cidade. Minha mãe, numa tentativa, ela era professora do Estado, meu pai já havia morrido, e minha mãe, numa tentativa de me salvar, minha mãe tinha uma casa boa, num bairro nobre, no Góes Calmon, em Itabuna. Ela alugou a casa dela, e ela alugou uma casinha aqui no Urbis, e me pediu transferência do Estado para ensinar aqui em Vitória da Conquista, porque aqui eu não conhecia ninguém, eu morei 8 meses aqui. Foi o suficiente para fazer a minha parceria com os piores bandidos do bairro. Passei a roubar, passei a fazer pequenos delitos aqui, minha mãe só passando vergonha, só recebendo queixa. E eu me lembro que um dia eu falei para minha mãe: olha, eu quero abrir uma fábrica de calçados, eu sei que a senhora tem as suas economias, tira esse dinheiro, eu preciso comprar 2 máquinas. Minha mãe foi, tirou todas as suas economias do banco, me deu. Quando ela me deu, eu fiz questão de dar gargalhada na cara dela, eu falei tanta coisa. Falei: olha, esse dinheiro sabe para quê aqui? Não é para abrir fábrica nenhuma, é para sair da sua presença. E eu comecei a falar: olha, você é a razão da minha miséria. Minha mãe chorava e eu falava, cada vez que ela chorava eu falava mais, eu não sentia nada. Eu fui ali para a Patagônia, dormi num bordel e com a prostituta, e depois, no outro dia, eu cheguei na rodoviária ali e vi Recife, Vitória da Conquista, Recife. E eu lembrei que meu pai, um homem bom, meu pai tinha ajudado muita gente, meu pai é pernambucano, e meu pai tinha muitos parentes em Recife. Eu digo: vou para lá. Por sinal, eu vivi às custas da memória do meu pai durante um bom tempo. Lá em Itabuna, eu cheguei na casa de um cidadão que meu pai ajudou ele a montar a fábrica dele. Eu entrei na casa dele, fiz sexo com a filha dele, eu roubei ele, e ele me escorou na parede um dia e falou assim: olha, seu pai foi um grande homem, rapaz, mas você não passa de um cabra. Me xingou, sabe? E eu fui para Recife com essa intenção também, porque meu pai tinha ajudado também os seus familiares. Eu fui na intenção de usurpar a memória do meu pai. Eu cheguei lá e falei: olha, eu sou filho do finado Zé Maria. Ô, pai, titi, você é filho de Zé Maria? Vem cá. Aí me abraçou, me botou em um dos supermercados. Eles tinham 10 supermercados, me botou eu para primeiro descarregar caminhão, porque você precisa de intoxicar. Eles perceberam que eu estava bebendo muito. Você vai suar aí 2 semanas, mas depois eu vou lhe dar um emprego bom. Arrumaram um apartamento para mim depois de 2 semanas, me colocaram como subgerente de uma das lojas, e eu só ficava anotando o que entrava e saía. A minha vida era para estar arrumada, mas eu acordava às 6 horas, abria o depósito e tomava latas daquela cachaça chamada pitu. Eu bebia, eu me embriagava, envergonhado. Os caras eram bons, meus primos. Eu envergonhava, falava: vamos embora daqui, rapaz, vocês são bons demais para mim. Eles me pagaram além do que eu merecia. E eu me lembro que eu cheguei na rodoviária para vir para a Bahia novamente, para vir para a Conquista, para aqui, pensando que minha mãe ainda estava aqui. Minha mãe abandonou tudo porque eu tinha saído daqui, ela voltou para Itabuna, eu não sabia. E aí comprei a passagem, mas demorou do ônibus chegar. Eu cheguei num viadutozinho, tinha um cara fumando baseado, eu fui lá fumar com ele. Quando eu dei por mim, eu já estava cercado, me bateram, tomaram o meu dinheiro todo, me deram só a passagem e o documento: vai embora para Itabuna, vai embora para a Bahia, baiano, não sei o quê. Me bateram, eu saí espancado, corri para a rodoviária, esperei, e vim de um lado de um cara pedindo, pelo amor de Deus, onde tivesse uma parada, que ele pagasse algo para me beber, porque eu não conseguia ficar sem beber, eu tremia. E aí esse camarada veio pagando para mim bebida em todas as paradas. Quando eu cheguei em Conquista aqui, eu fui, bati na porta, não tinha ninguém, eu fui destelhar a casa para entrar, pensando que minha mãe estava na igreja, ia voltar, e aí um vigia escalou um revólver para me atirar. Quando ele ia me atirando, alguém gritou: não atira não, que esse é o viciado, filho da professora. E aí eu disse: sua mãe está aí mais não, rapaz, e tal, me deram o dinheiro da passagem, e aí eu fui para Itabuna. Cheguei em Itabuna, minha mãe mais uma vez me tratou bem, mais uma vez tentou me ajudar, mais uma vez me deu presentes, e mais uma vez eu a decepcionei. Eu briguei com minha mãe novamente, e eu fiquei de cidade em cidade, feito louco. Aí eu cismei, eu digo: eu vou para Porto Seguro agora, só volto de lá, rico, bem de vida ou morto, porque eu tinha vontade de prosperar, mas para provar que eu era alguém que eu conseguiria. E aí
Vim para Porto Seguro. Foi a pior fase da minha vida. Fiquei 1 ano e meio como mendigo em Porto Seguro. Primeira coisa que eu fiz, minha mãe, você não quer ir, meu filho? Ela comprou uma mala de roupa para mim. E aí eu cheguei lá, abri no cais a mala, comecei a vender tudo. E fui morar em Construções Velhas. E fui viver com o pessoal da meota. Eu usava droga, tomava cachaça. Dormia em Construções Velhas. Eu comia do lixo. Eu era tão orgulhoso que eu não queria pedir nada em um restaurante. Eu pedia comida, eu pedia só bebida. Eu vi um cara morrer. Porque um dia eu cheguei num bar, tremendo, pedindo, e o cara falou assim, olha, se eu só lhe dou de copada, você beber de uma vez. Eu falei, não vou não. Fiquei com medo. Quando eu ia saindo, entrou um cidadão, eu vou. Esse rapaz morreu, ele morreu agarrado num poste de overdose alcoólica. Era eu que ia morrer naquele dia, mas eu não quis. E aí eu passei a viver dessa forma. Eu catando bituca de cigarro no chão, eu tinha uma coisa chamada delírios extremos, né? Que toda noite eu sonhava o mesmo pesadelo, aquela coisa horrível, alguém me segurando e me mordendo o pescoço, e eu saía correndo pela beira da praia, eu enxergava que meu suor era sangue, e eu havia descoberto que minha filha tinha nascido, e eu tentei rever minha filha. Foi quando eu voltei para Itabuna, não consegui, espanquei a mãe da mãe da minha filha, espanquei a mãe dela, fui preso por causa disso, passei uma noite na delegacia, mas de manhã cedo, quem estava lá? Minha mãe, como advogado. Minha mãe me tirou de lá e o delegado falou assim, olha, você não pode encostar nem 10 metros da sua filha, a não ser pela justiça agora. Você está proibido de ver sua filha. Aquilo acabou comigo. Quando eu voltei para Porto novamente, e quase ia morrendo. E aí foi quando uma prima minha me levou para casa. Minha mãe fez contato com o centro de recuperação, porque minha irmã, que eu também tinha aprontado em Ubaitaba, a minha irmã, eu já tinha roubado ela, me falou desse centro, falou que eu fedia uma vez, uma coisa que marcou minha vida. Ela começou a me lembrar de coisas que eu nem me lembrava mais, que era uma criança linda, que tinha notas altas no colégio. Minha irmã me colocou dentro do ônibus, eu fui para a casa da minha mãe, me levaram para esse centro de recuperação, e ali eu fui impactado, queridos. Foi aí que nasceu essa ideia de centro de recuperação, começa daí. Porque tentaram de todas as formas me ajudar e não conseguiram. Mas dentro de um centro de recuperação, eu fui envolvido, porque eu tinha um plano de ficar 1 mês no centro de recuperação, enganar todo mundo. Eu fiz um filme na minha mente. Eu vou botar roupa social, vou cortar meu cabelo curtinho, eu vou me fingir de crente, e depois eu vou roubar todo mundo e vou me embora de novo. Mas quando eu cheguei ali, eu fui impactado. Tremendo. O centro de recuperação tinha 27 homens, 27 comigo. Um cara com mais de 300 feridas expostas, o ex-piteco da Mangabinha. Ele tomava uma droga chamada Algafan. Ele era todo inchado, o suor dele fedia. Parecia um monstro, cara, todo queimado dessa droga. Mas ele olhou para mim e falou, querido, você chegou hoje aí, ó, vai dormir na minha cama, e eu vou dormir na esteira. Aí eu falei para ele, pai, não vou dormir na sua cama, não estou lhe pedindo nada, não como nada seu, se afaste de mim. Porque a aparência dele era horrível. Eu disse, não é o que você está pensando, não. Eu te amo porque Jesus me amou primeiro. E eu fui dormir na cama dele. E no outro dia chegava um e dizia assim, olha, se você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Chegava outro e dizia, olha, eu te amo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Toda hora chegava um e dizia uma coisa diferente. E a abstinência foi acontecendo. E eu ali, tapeando ainda. Mas alguém falou para mim assim, olha, leia a Bíblia. Um jovem que eu perguntei para ele, o que é que tem nesse lugar, rapaz? Aqui todo mundo falando que me ama. Uma de um homem feio dizendo eu te amo toda hora. O que é que está acontecendo aqui, irmão? Ele disse, lê a Bíblia. Eu li todos os evangelhos, queridos. Eu li Mateus, Marcos, Lucas, João, sabe? Eu descobri o evangelho e eu li. Eu fui fundo. Mais uma vez eu fui guloso naquilo que eu descobri. E eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu comecei a ter fome e sede de justiça e eu me converti lendo a Bíblia, sabe? E vendo o testemunho daqueles homens. E aí, num dia que eu fui dar um testemunho, eu fui marcado naquele dia. Eu comecei a falar e confessei tudo e chorei e disse, olha, eu quero a minha restauração, chega dessa vida e eu quero me entregar a Jesus. Eu estava enganando vocês aqui. Eles oraram por mim, aí eu fiquei com uma coisa na cabeça, minha mãe. Só podia visita dos familiares
depois de um mês, muito rígido. E eu tinha uma pendência. Eu passei 9 anos da minha vida dizendo para minha mãe coisas que não se falam para nenhum marginal. E eu precisava ver ela. Eu fiquei agoniado que esse dia chegasse logo. E quando deu um mês certinho, a minha mãe lá, cheia de tapaué, com galinha assada, com macarronada, com tanta coisa boa presente. Minha mãe pegava o cantor cristão e botava dinheiro, porque não podia, intocava dinheiro para me pegar, para me poder merendar e mandar comprar as coisas sem eles saberem. Aí minha mãe veio de lá cheio de presente, toda alegre com minha irmã e meu cunhado, e aí eu olhei para ela, os olhos encheu de lágrimas, eu comecei a soluçar e falei: mãe, me perdoe, mãe, me perdoe. E eu falei para minha mãe o que eu aprendi com aqueles homens. Falei: mãe, eu te amo, e eu quero que a senhora me perdoe. Dei um abraço nela. Minha mãe se tornou minha parceira, sabe? Minha mãe, eu tive a infelicidade de perder há poucos meses a minha mãe. Ela morreu de AVC. Mas minha mãe, ela foi crente durante 52 anos. Minha mãe, ela passava na 59, em qualquer lugar que ela passava, ela dizia: ó, aqui é meu filho, viu? Estava perdido e foi achado. Ela me chamava de príncipe. Todos os filhos são meus príncipes. E eu tive a oportunidade de pregar no enterro da minha mãe. E o que eu disse lá foi o seguinte: o maior legado que eu recebi desta mulher foi a sabedoria, foi o amor, sabe? Minha mãe me ensinou a proteger. Eu tenho filhos, como eu falei, tenho 6 filhos. Eu protejo os meus filhos como um leão, porque eu aprendi com minha mãe, sabe? Minha mãe, uma vez, dentro da igreja, que era Colégio Batista, uma mulher quase morre, porque a mulher me deu um tapa, uma professora, ela quase mata a mulher. Minha mãe era tremenda, sabe? Esse foi o legado que eu aprendi com minha mãe. Protetora, que amava seus filhos, e que, apesar de tudo, chamava de príncipes, sabe? E aí, eu saí daquele centro de recuperação com 105 dias. Foi o tempo que eu fiquei lá dentro. E eu fui embora. Minha mãe, ainda viva, me ajudou a montar minha sapataria. Eu montei minha sapataria. Comecei a fabricar calçados. Aquilo que eu tinha pedido ela antes, de treita, pedi de verdade agora. Comecei a frequentar a igreja. Comecei a fundar ministérios. Toda igreja, eu passei por 3 igrejas antes de ser consagrado a pastor. Eu só saí porque as igrejas que eu saía, é porque eu queria tudo da noite para o dia. E eu vi o testemunho do irmão aqui, eu fiquei lembrando de mim, né? Aí eu queria fazer tudo de uma vez. Eu cheguei a uma época que eu queria botar todos os viciados de Itabuna dentro da minha casa. Aí teve um irmão que falou: rapaz, não pode não, cada dia que chega aqui tem um dormindo aqui com você, não pode não. Eu queria ganhar o mundo. Eu estava com fome e sede de justiça. E depois disso, eu fui para uma favela, onde disseram que não existe crente. Eu contei sobre isso hoje de manhã. E fundei um trabalho lá, Igreja Batista Monte das Oliveiras. Aí fui consagrado a pastor. Passei a ter uma vida de vitórias. Fundei uma escola para crianças de alfabetização, depois fundei uma escola para adultos. A nossa igreja chegou a nenhum lugar onde não tinha um crente nesse lugar. Chegamos a ter 120 pessoas como membros da nossa igreja. E sempre essa vontade de abrir um centro de recuperação. No dia 25 de agosto de 1999, surgiu um desejo. A pessoa me procurou e queria abrir um centro comigo. Alguém daqui. Eu vim dar um testemunho aqui, conheci um rapaz chamado Marcelo aqui, que se emocionou, voltou para Cristo com o meu testemunho, ficou na minha casa há uns dias, e ele me convidou. Aí eu trouxe ele para Jesus de volta, sou casamenteiro, apresentei ele para uma menina, ele casou com a menina, e aí ele me chamou para abrir esse centro. Eu fiz como Jefferson, eu só vou para ser cabeça, porque foi eu que dei você para Jesus. Foi eu que dei até a mulher que você tem, como é que você vai me liderar? Só vou para ser o presidente. Bora? Bora. Aí nós fundamos o Manaim. E aí, depois, a gente fundou o Elohim, para menores. Depois o Ixarrail, que significa mulher virtuosa. E aí fundamos esses 3 centros. Depois fundamos o Samar. E foi crescendo.
a igreja, para dar suporte ao centro, Batista Cádiz Barneia, e Deus foi honrando, a coisa foi crescendo. Olha, irmãos, eu saí de um centro de recuperação para ser vitorioso. Antes de abrir o centro, em 99, antes em 94, eu tive uma vontade de acabar com aquele carnaval antecipado de Itabuna. Isso eu nunca contei no testemunho. Tinha um carnaval de Itabuna, era o carnaval antecipado. Eram 12 trios, Netinho, não sei quem, banda Chiclete com Banana, aquela coisa toda. O pessoal de Conquista, tinha muita gente aqui, da Bahia toda. Carnaval antecipado de Itabuna, era um carnaval antecipado. 15 dias antes do carnaval, Itabuna fazia essa festa. E eu peguei um monte de papelão, fiz uns barracos, um lugar onde passar 16 bairros, procurei o pior conjunto evangélico que tinha, que ninguém gostava de chamar eles. E só tinha eles, eu levei eles. E eu me lembro que as caixinhas eram pequenas, ficava trim, trim, aquela coisa horrível. Os crentes passavam, eu tenho vergonha de ser crente vendo isso aí. Eu dizia, deixa de Deus. E aí a gente está lá, ó. Netinho um dia passou no conjunto dele, no trio dele, tá? E a gente está cá, o nosso general é Cristo. E nós tínhamos as barraquinhas era para pegar o povo que chegava cansado, a gente orava, o demônio manifestava, a gente expulsava, aquela coisa bonita, sabe? Foi crescendo. No outro ano, 95, as barracas foram melhorando, 96, 97, a prefeitura viu, disse, eu vou dar um trio a você, entender? Aí o trio chamava Vênus, o V parecia um J. Eu tinha um camarada que era um artista, ele mudou outra letra, ficou Jesus, bem grandão no trio, e aí nós colocamos o trio. A banda Shalom, que na época não era famosa, que hoje é famosa, banda Shalom em Itabuna, tocou para a gente 2 vezes. Nós estávamos reunindo 800 mil pessoas, né? 800 a 1000, eu juntava de crente para evangelizar. Eram 5, 6 barracas de aconselhamento, anotava o nome. Olha, queridos, eu nem percebi, foi de 94 a 2004. Um ano depois, eu me envolvi com o centro de recuperação também e tal, e aquela coisa toda, e tal, que nesse de 94 a 2004 eu fundei o centro em 99, eu estava tão envolvido com as coisas que alguém chegou para mim e disse assim, Manuel, vai ter um culto de ação de graças, no ano de 2005, eu digo, o que foi? Você acabou com o carnaval de Itabuna? O prefeito acabou. Falei, amém. Falei, glória a Deus. Nem eu. Às vezes, queridos, nós fazemos coisas que a gente nem mesmo tem noção, está entendendo? E até hoje, o ano passado tentaram reviver e está fraquinho, não rola mais, não tem mais, já foi, porque Deus usa o pequeno para vencer o grande, sabe? E às vezes nós fazemos coisas que muitas vezes nós não entendemos. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo bíblico? A Bíblia diz que uma mulher cheia de amor no coração, que tinha encontrado com Jesus, ela era doidona, ela era viciada, ela era prostituta, sabe? Ela vivia uma vida mundana. Mas ela tomou uma atitude, ela comprou um vaso de alabastro cheio de nardo puro, caríssimo. E o desejo dela era honrar Jesus com aquilo. E ela foi, e aí os discípulos estavam todos lá sentados com Jesus, e ela venceu uma tradição, né? Porque a mulher não podia entrar numa sala, ela vai ultrapassando todo mundo, e a Bíblia diz que ela quebra o gargalo, joga aquele vaso, aquele perfume no corpo, esfrega no corpo de Cristo. Aquilo causou um tumulto, e todo mundo, não pode, está errado, isso aqui poderia vender e dar para os pobres, né? O ciúme sempre vem, né? E ela fez uma loucura para a época, e Jesus fala assim, olha, deixa essa mulher, dá uma regulagem, uma exortação, deixa ela, porque o que ela está fazendo é preparando o meu corpo para a sepultura. Faltava um dia para Jesus morrer. O corpo de Jesus precisava ficar 3 dias no sol escaldante de Israel, em uma tumba. É Jesus que fala, se você for ler, ele diz, ela está preparando o meu corpo, ele está me embalsamando em vida, preparando o meu corpo para a sepultura. E disse mais, onde o evangelho for pregado, lembrem desta mulher. Eu só estou sendo obediente aqui a Jesus. Onde você pregar, fale dessa mulher, porque ela fez uma grande obra, mas ela não sabia o que estava fazendo. Esse amor, essa vontade, esse desejo de fazer as coisas para Jesus, nos leva a fazer coisas que nem mesmo nós temos a noção da grandiosidade disso. E eu continuei.
Aí eu tinha um sonho de ir para Porto Seguro. Eu digo, vou para Porto Seguro. Eu falei para minha mulher, minha filha, eu vou para Porto Seguro. Eu tenho vontade de glorificar o nome de Deus naquele lugar, porque ali quase eu morro. Sabe? Eu me lembro que uma vez eu estava em Porto Seguro, quando eu era drogado. Um cara chegou no bar, eu tinha aprontado com eles. Aí quando eu tomei uma cachaça, o outro chegou do lado, o outro chegou do outro e falou bem assim: é hoje, querido? É hoje, fulano? Aí o outro disse, era para me matar ali. Eles estavam falando em código. É hoje, né? O outro disse, e eu percebi, era Deus. Mas quando eles saíram, eu nem voltei para pegar minha roupa, minha coberta velha, que estava lá no... Dobrei a esquina, saí correndo e passei um bom tempo dormindo numa construção lá longe, onde não tinha ninguém com medo. Tantos livramentos de morte que eu tive, eu digo, eu vou lá. E eu fui. Quando eu cheguei em Porto Seguro, agora, há 2 anos e meio, dormindo em um galpão com algum desses irmãos que aqui estão. Os ratos passavam por cima da gente. Um pastor deu lá um galpão para a gente ficar alojado. E aí, minha mulher, a gente juntou essa vida toda, 19 anos de casado, não tem uma casa, não tem nada, a gente tinha juntado 50 mil reais. Eu disse, minha filha, eu vou lhe dar sua casa, não se preocupe não, chegar em Porto Seguro a gente compra. E aí, quando chegou lá, eu fiquei pensando, rapaz, vou comprar casa, vou ficar pedindo esmola aqui em Porto Seguro? Não vou não. Aí eu tapeei minha mulher, comprei um terreno bonito, murado, para a gente construir depois, né? Combinado com ela, claro. Aluguei uma casa linda, com piscina, com suíte nos quartos, e comecei a trabalhar. Só que eu também descobri uma coisa, que em Porto Seguro, fazendo evangelismo, eu era tão conhecido quanto Itabuna. Eu andando nas ruas de Porto Seguro, meu pastor Manuel, eu digo, oi, pastor Manuel, oi. Olha, queridos, em 2 anos, nós fundamos 3 centros em Porto Seguro. Todos com casas bonitas, com piscina, com todos alugados, tudo abençoado. Agora, por último, o prefeito se sentiu incomodado, porque viu a repercussão na cidade. Nos deu um terreno de 20 mil metros quadrados. Já passou o papel para nós. Deus está abençoando de forma poderosa a prosperidade. Sabe? Teve gente que ficou preocupado, ficou pensando que era coisa errada. Sabe? Eu não costumo fazer apelo na igreja, nem falar de que a gente... Eu acho isso ridículo, quando alguém chega na igreja dizendo, não, ajude porque nosso bujão de gás acabou, ajude porque está faltando isso. Isso é coisa para conversar, se acontecer, é para conversar nos bastidores. A igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa. Nós temos 7 carros, 3 motos, nós temos 3 centros bonitos, nós fazemos acontecer. Eu mandei os meninos aqui para Porto Seguro, eles dão um testemunho no ônibus, falando, dizendo, Jesus me transformou a minha vida. Nós vendemos 1.600 DVD em 5 dias, em 6 dias, aqui em Vitória da Conquista. Vai ficar uma equipe aqui para ficar mais uma semana. Estou mandando gente para Itapetinga, porque Deus é o dono do ouro e da prata, tem nos ajudado, tem nos abençoado, e com isso tem crescido. Já passou por a gente centenas de pessoas que estão libertas, que estão transformadas, que o Senhor está abençoando. Agora eu vou falar para vocês o principal que Deus me deu. Eu deixei para o final. Que essa prosperidade material não chega nem aos pés. Eu pedi a Deus, sabe o que? Quando eu saí do centro de recuperação, eu estava frequentando a igreja, digo, Senhor, eu quero casar. Eu tinha aversão a casamento. Eu quero uma mulher. E eu namorei umas 6 ou 7 meninas da igreja. O pastor até me chamou a atenção. Me botou o apelido de galo. E a minha esposa, vem cá, Lene, vem cá, meu bem. Cadê ela? Está aí? Está aí, não é possível que ela foi embora. A minha esposa, essa abençoada aí que está chegando aqui, era minha amiga. Às vezes eu tinha namorado e eu ia conversar com ela. Rapaz, não sei se aquela menina é de Deus. E ela conversava comigo e me aconselhava, né? Estava do meu lado o tempo todo. Até que um dia teve um olhar diferente, né? Por aqui mesmo. Ela é devagar assim mesmo, viu? Só não para fazer menino. É um atrás do outro. Viu? E aí, nós nos casamos. Nós nos conhecemos, nós nos casamos. Aí o sonho frustrado, né, que eu tinha vontade de ter um filho homem, ela engravidou a primeira vez, eu digo, é homem. Aí ela até me falou, rapaz, todo mundo fala assim, não, o que Deus mandar, o que Deus mandar, mas eu quero um homem. Se Deus, eu quero um homem. O que Ele mandar está certo, né? Mas que eu quero um homem, eu vou pedir Ele homem. E pedi homem. Aí, ela grávida e tal, foi no dia de ter o neném,
Aí foi para o hospital. Quando chegou lá no hospital, chegou um camarada que disse que era pai de santo, não sei o quê, com uma menina bem mais nova do que ele, que estava grávida dele. Ele disse, meu santo disse que o meu é mulher. Eu falei, o problema é seu. O meu Deus disse que o meu é homem. E aí, eu cheguei 10 horas no hospital e tinha amanhecido o dia. Aí daqui a pouco a menina que ele trouxe por último nasceu primeiro. Não falei? A minha é menina. Digo, o problema continua sendo seu, rapaz. O meu é homem. Aí, quando deu 5 horas da manhã, a enfermeira veio, eu digo, minha irmã, eu posso ir lá? Não pode não, você só pode vir amanhã. Eu digo, pelo amor de Deus, eu quero vir, então me diga, pelo menos é homem. Ela disse, é macho. Eu falei, aleluia, é homem. Ramon, vem cá, Ramon. Eu falei, Ramon, esse varão aí, 18 anos, viu? É uma benção, esse menino. Está se formando esse ano, vai fazer vestibular. Ele é o diagramador do nosso jornal, né? Nós temos um jornal lá em Porto Seguro, ele trabalha na área da manutenção, né? É tímido pra caramba, só de treta. E depois nasceu outra menina, Brenda, cadê Brenda? 2, vem logo Brenda e Bani. O pessoal fala no mundo aí, trabalhou para os outros, né, pastor? Problema, viu? Brenda e Bânia. Brenda tem 16 anos, todos estudam no Colégio Batista lá. Olha, irmãos, a benção é tanta que lá no Colégio Batista, quando eu cheguei, eu não sabia que eu era tão conhecido. Me deram meia bolsa para todo mundo. Eu falei, que benção. Brenda e Bânia. E a gente pensou, irmãos, que ia parar por aí, né? Só que aí, depois de um bom tempo, veio Manuela. Vem cá, Manu. Essa coisa linda aí. E aí a gente pensou que ia parar por aí, não parou ainda, veio Beca. Pastor Paulo estava falando, é Beca mesmo, não é Rebeca, não, digo, é metade, é Beca. Vem cá, Beca, olha a Beca. Vem, papai. Vem, meu irmão. Pega ali, Deus. Queridos, a minha filha mais velha, que eu contei de testemunho, eu tive a oportunidade de tê-la de volta, que eu não esclareci esse testemunho. E como pastor, eu batizei ela quando ela tinha 16 anos de idade nas águas. Hoje ela é uma serva de Deus e mora em Salvador com a mãe. E eu só tenho para dizer para vocês que eu sou muito grato pelo que Deus fez na minha vida. Sabe? Às vezes eu fico meditando sozinho na minha casa e fico pensando, mas como Deus é bom. Eu não tinha nada, eu estava jogado, eu era um moribundo. E é por isso que todos os dias eu durmo e acordo pensando em mais alguém que aceite esse Jesus. Porque eu sei que o que aconteceu aqui, como me disse o apóstolo na estante, é muito pouco o que Deus vai fazer com a vida desses meninos. Sabe? É muito pouco. A Bíblia diz que o Senhor é capaz de nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu sou feliz, eu sou abençoado, eu sou rico em Cristo Jesus. Eu estou tranquilo em relação a isso. Como o pastor falou assim, eu sou bem resolvido nessa situação. Eu louvo a Deus todos os dias pelo que Deus fez na minha vida, pelo que Ele há de fazer. Eu descobri o meu valor real, sabe? E os meus filhos, eles o que eu mais pedi, eu não quero filho rebelde, não quero filho para sair, para passar o que eu passei. Muita gente diz assim, cuidado, rapaz, você fica criando seus filhos no meio de gente que era viciado. Pelo contrário, né? No bom sentido, eles conhecem a malandragem, viu? Para levar para a história difícil, porque eles criaram nessa situação, sabe? Sabe como foi que eles foram criados? Os meninos do centro de recuperação pegando no colo, né? Meus filhos não têm isso não. É pegando meus carros, eu tenho um carro, não sei nem dirigir. E eles é que levam para lá e para cá, e eles é que são envolvidos, mas sempre com a cabeça tranquila. Todos eles estão estudando, todos eles têm sonhos grandes, e todos eles vão prosperar no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, ser fiel e será salvo, tu e a tua casa. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.